Nós somos a J. Walter Thompson. Inconformados e entusiasmados, queremos grandes mudanças. Mais que criativos, somos pioneiros. Mais que 5 ouros, 7 pratas e 16 bronzes, queremos todas as cores. Queremos falar com 100% e ser 360. E isso só vai funcionar se a gente caminhar junto. Com isso, nasceu o programa Thompson 2020 em parceria com a Empregue Afro, com medidas que vão garantir maior equidade racial no nosso time. Afinal, a Thompson já se orgulha por ser diversa em várias frentes e vai continuar comprometida em sempre buscar o seu máximo. A gente sabe que somente com visões diferentes, uma agência é verdadeira, criativa e plural. E essa é a nossa essência. Andréa, dá uma olhada na agência como um todo. Eu falei, tudo bem, estou pensando na agência. Aí ele falou, quantos executivos, quantos funcionários negros a gente tem aqui na agência? Não está funcionando isso aqui não, né? Ou está? Está baixo? Mas acho que não precisa, dá para me ouvir, não dá? Som. E isso, enfim, em agosto do ano passado, ele me chamou e fez essa pergunta e falou, olha, vamos mudar isso? Eu falei, bora, vamos mudar. E começou assim, esse projeto. Várias pessoas entraram ao longo do caminho. A gente deu um mergulho. A primeira coisa que a gente fez foi mergulhar nesse universo que a gente não conhecia. Então, trouxemos o Osenido Ferreira, um consultor, um jornalista, que pegou na nossa mão e nos levou para conhecer empresas como Bradesco, Carrefour, que tem um trabalho fantástico há muitos anos. Fomos conhecer o Zumbi dos Palmares, a universidade. Enfim, e de agosto para cá, e o John participou pessoalmente de todo o processo. É por isso que realmente ele deu isso aqui por uma questão de trabalho. Um cliente chamou no México e o cliente chamou, a gente vai, né? Para passar briefing, então. Então, o Ricardo John e o Ezra Geld, que é o nosso CEO, que deu todo o apoio a todo esse projeto, estão fora por causa disso, voltam na quinta-feira eles estão aqui. Na verdade, para a gente que participou, a Rafaela, que está comigo desde quase o começo, eu vou dar um exemplo de como é difícil para a gente lidar com isso. Porque isso é o mais importante. Quando o John me chamou, a única executiva negra da agência é a Rafaela. Na hora eu pensei, vou chamar a Rafa. Não, chamo ou não chamo? O que eu faço? Porque é isso, porque a gente também não sabe lidar. Então, o que eu pensei? Será que ela vai ficar ofendida? Será que ela vai ficar feliz? E conversando com o John depois, eu também pensei a mesma coisa que você. Quer dizer, os dois cagões, né? Os dois ficaram sem saber o que fazer. Aí a Rafaela veio por um outro caminho, porque ela também tinha um projeto, ela queria apresentar a Empregue Afro, da Patrícia dos Santos, para nós. Quando ela veio falar, puxei, ela falou, então é isso, então vem conhecer todo o resto do nosso projeto. E ela está com a gente participando desde o começo, é a mãe, primeira mãe, segunda mãe também desse projeto. E começa hoje. A gente vai ter essa semana inteira, que a ideia dessa semana é trazer o assunto para dentro de casa. E trazer o assunto é saber lidar com todas as situações que a gente vai viver e não ter medo de errar, de falar uma expressão errada, de... Eu lembro que eu estou aqui há quase 3 anos, já vivi uma situação em relação a Rafa umas 3 vezes. De chegar alguém, me pedir alguma coisa, eu falei, me dá aquela campanha de Pernambucanas? Não, aquela está com a Rafa, essa pessoa que veio falar comigo. Geralmente muito jovem, todos aqui são muito jovens. Eu falo assim, tá bom, qual Rafa? A Rafa. Eu falei, tá, porque a gente tem mais de uma Rafa. A Rafa morena. Eu falei, não, morena somos eu e você, a Rafa é negra. Entendeu? Mas é isso. E é assim mesmo, é difícil para a gente. Não é uma coisa... Todo mundo... O Brasil é um país muito desigual. Então, o que a gente está fazendo hoje é um reparo histórico. É isso. Com muito atraso. Pedimos desculpas, porque com muito atraso, mas é um pontapé inicial de projeto sério, concreto, consistente, que começa nesse momento. Então, eu conto com todo mundo. E agora eu apresento a Inês Coso, que é uma craque em neurociência, que vai explicar para a gente uma das coisas que eu acabei de falar, que é o viés inconsciente, né, Inês? Como é que a gente lida com o viés inconsciente e com esse tema racismo que é tão complexo? Muito obrigada. Obrigada, Andréa. Bom dia. Uma impressão de que isso está
Não. Tá, para mim tá tudo bem, tá tudo bem. Eu só vou pedir licença para vocês para me posicionar aqui, porque como está em broadcast, a gente tem que ficar numa posição que fique boa para mostrar o slide, mas também a mim, tá certo? Então, bom, que seja, não tem problema. Assim a gente vai ganhando tempo. É isso. Minha missão é mostrar para vocês como essa coisa toda acontece, por que acontece, para que acontece e o que a gente faz a partir disso. Como é que a gente faz para lidar ou resolver isso, quais são as implicações e tudo mais. E eu trabalho com neurociências aplicadas a desenvolvimento humano, aplicadas à alavancagem de negócios, aí o campo é vasto e tal. E a forma, então a fonte é a neurociência, a fonte da informação, a forma, o formato, o modelo de trabalho é a neuroaprendizagem, que pressupõe que você primeiro passe por uma experiência, para depois entender o conceito. Tudo bem a gente fazer algumas trocas durante essa meia horinha? Tudo bem? Porque eu preciso te pedir 2 favores. Ambos têm a ver com tomada de decisão. O que eu quero é que você entenda, ainda que rudimentarmente, como isso acontece, como a gente faz escolhas, tá certo? Então, a primeira escolha, ou a tomada de decisão que eu vou te pedir, é extremamente simples, fácil e rápida. Por favor, agora, aponte para qualquer lugar. Já. Pronto. O que eu quero pode desfazer, o que eu quero que você registre. A rapidez, a facilidade, a tranquilidade, o conforto com que você fez isso. Beleza? Agora eu vou te pedir uma segunda tomada de decisão, uma segunda escolha. Eu vou passar o próximo slide e eu quero que você, olhando para o slide, de olhos abertos, não leia a palavra que está escrita nele. Antes que eu termine de dizer a frase, você já leu. É humanamente impossível, é neurologicamente impossível fazer o que eu te pedi. Existem coisas que ou estão no nosso DNA já, que vêm com a gente desde que a espécie humana existe, ou foram repetidas tantas vezes durante a nossa vida que elas são automáticas. Se você já leu, e se não leu, eu recomendo muito que leia o livro do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, você vai ver isso em detalhes maravilhosos. Sistema 1 e Sistema 2. O bottom-up e o top-down. São sistemas que funcionam de forma diferente. Então, este aqui, por exemplo, é um exemplo, um tipo de ação ou de tomada de decisão sobre a qual você não tem escolha nenhuma. Eu quero que você fique com essa referência aí dentro, porque no decorrer do nosso papo eu vou te contar que sobre preconceito nós estamos funcionando nesse sistema. Nós não temos escolha. Nós somos, seremos, sempre fomos, somos e seremos para sempre preconceituosos. O problema não é este. O problema é o que eu faço sabendo que isto é assim. O que eu faço a partir dessa consciência ou dessa informação. Mas então, veja, primeiro eu quero começar a explicar como essas coisas vão acontecendo, tá certo? Um outro autor que eu super recomendo é esse cara aqui, Leonard Mlodinow. Ele tem 2 livros, O Andar do Bêbado, e esse que, se você quiser, é só você anotar esse WhatsApp aí, eu te mando ele em PDF. É fascinante. É sempre fascinante a gente descobrir como a gente funciona. Mas nesse livro especificamente, o subliminar, como o inconsciente influencia nossas vidas. Veja, você ler a palavra que estava lá foi um procedimento do inconsciente, não da mente consciente, tá certo? Então, num determinado capítulo, ele vai contar para a gente que o nosso sistema nervoso como um todo recebe cerca de 11 milhões de bits de informação por segundo. 11 milhões de bits de informação por segundo, mas só libera para a nossa consciência 40 bits. De 11 milhões, 40 bits.
quer dizer que muita coisa acontece. Não, na verdade, a gente age mais movido pelo que não sabe ou não percebe do que por coisas que a gente faz conscientemente. Em termos de aprendizagem e comportamento, todo e qualquer comportamento é aprendizagem, eu gosto de uma máxima do José Pacheco, que é o criador da Escola da Ponte. Ele nem estuda neurociência. A máxima é: ensinar é impossível, aprender é inevitável. Ensinar é impossível porque daqui a meia hora eu não sei quanto, de todos os 11 milhões de bits que eu vou te entregar, o que eu estou te entregando, que 40 vão subir para a sua consciência. Eu não sei. E, principalmente, não sei como você vai dar significado a isso, como você vai interpretar isso. Por isso, ensinar é impossível. Mas, na medida em que um organismo vivo não pode não responder a um estímulo, isso é muito importante, ok? Quando eu digo para você não leia a palavra que está na tela, se tem um estímulo e ele chegou pelos sentidos para o teu sistema, ele não pode não responder a esse estímulo. Então, aprender é inevitável. O que a gente precisa fazer? Criar circunstâncias, esta é uma, em que a gente lide com o novo comportamento que a gente quer que seja aprendido. Eu não posso ensinar, mas eu posso criar uma circunstância em que você aprenda. Fui clara com isso? Expliquei legalzinho? Sim? Ótimo. Então, agora eu quero te mostrar uma coisa sobre o cérebro. Ele é uma estrutura bastante complexa. O que eu vou te mostrar são só 3 áreas macro dele, porque eu preciso que você entenda uma coisa sobre esta área aqui. Esse aqui é o sistema límbico hipotalâmico, tronco encefálico, e esse aqui é o tálamo cortical. Não precisa memorizar os nomes. Esse aqui é conhecido como cérebro racional, esse aqui como emocional, e esse aqui normalmente se diz cérebro reptiliano. Não está correta a expressão cientificamente, mas ela deixa claro que aqui a gente age, tudo que acontece aqui é automático e a gente age que nem bicho. É reação. Ação e reação só. Tá certo? Bom, nesse sistema límbico hipotalâmico ou emocional, nós temos as amígdalas, 2 amígdalas, uma de cada lado dos hemisférios cerebrais, as amígdalas cerebelares. Não é a mesma que você tem aqui. Tudo que você tem no corpo em formato de amêndoa se chama amígdala. Amígdala em latim é amêndoa, tá certo? Bom, eu vou juntar os 3 para você ter uma noção melhor desse cérebro como um todo. Aqui a gente guarda todas as informações e conhecimentos acumulados durante toda a nossa vida. É o que nós chamamos de razão. É a nossa inteligência cortical ou inteligência intelectual. Aqui as emoções, mas não só as que a gente viveu. Aquelas todas que nós herdamos por DNA, geneticamente, dos antepassados. E isso aqui mantém a nossa máquina ligada e funcionando. Quando uma informação chega, e ela chega sempre primeiro, ela chega 2 vezes mais rápido na amígdala. Tá certo? Toda informação que chega, se contiver qualquer teor emocional, principalmente de risco, de perigo, e tudo que é novo, sempre chega com uma perspectiva de oferecer perigo, porque eu não sei do que se trata. Então, se é um outro ser humano, será que essa pessoa vai ser minha amiga? Será que ela vai me tratar bem? Será que ela vai me aceitar? Será que ela vai me incluir? Ou será que ela vai roubar meu lugar? Ou seja, uma pessoa nova que chega oferecendo uma informação de perigo potencial. Quando uma informação desse tipo chega, ao invés de o cérebro mandar a sua consciência para o córtex, informações e conhecimentos para você saber como se comportar, ele vai para o sistema reptiliano, reaja. Então você ou ataca ou se afasta para a fuga. É só luta e fuga, são os 2 procedimentos que aquela área conhece. Então, veja, o que a gente descobriu aí ao longo dos anos? Oi, exagerei, volta. Isso aqui, ó, de todo o cérebro, da área completa do cérebro, só esse pedacinho raciocina. O resto todo é basicamente instintivo ou intuitivo. Aí, eu preciso te perguntar uma coisa.
Há 72 anos atrás, foi feito um teste famoso, chamado Teste das Bonecas. Alguém aqui já assistiu? Você fez que sim com a cabeça, você já assistiu? Bom, então, em 2012, esse teste foi refeito. O que os cientistas queriam saber? Eles queriam saber se tinha havido algum tipo de mudança no comportamento das crianças quando a gente já estava, não existia mais escravidão, já havia supostamente um conjunto de leis que permitiam a inclusão ou até exigiam a inclusão, enfim. Ele foi então revisitado 72 anos depois. Como só uma ou duas pessoas manifestaram conhecimento, e é muito curtinho, eu fiz uma edição, eu vou te mostrar a parte mais importante desse teste. A parte que mais me dói é quando o cientista constata que as crianças sabem qual boneca se parece com elas. Enfim, não importa quantas vezes eu assisto esse teste, ele me pega. Mas por isso mesmo eu boto o outro na sequência, que é para eu ter tempo de elaborar. As crianças sabem, elas sabem quando dizem que aquela é a mais feia e que a má, sabem que se parece com elas. Existe um estereótipo e esse estereótipo é reforçado na nossa cultura. E se a gente não fizer nada, ele só vai se fortalecer mais e mais. O ano passado, retrasado, se não me falha a memória, um programa de televisão americano resolveu refazer esse teste com uma diferença. Com os pais assistindo. Eu vou mostrar uma cena para vocês e eu vou pedir a sua gentileza. Presta atenção na reação da mãe vendo a filha fazer a mesma coisa. Everything she says, she chose someone like her because she's smart, and she is.
ela está chocada porque ela diz: nós não somos racistas em casa. Nós nunca falamos sobre isso. Ela tem tantos amigos, a gente vai para tantos lugares onde tem tantos tipos de pessoas. Se nós, pais, não somos racistas ou preconceituosos e nunca ensinamos isso para ela, onde ela aprendeu? Por que ela está fazendo isso? O Freire diz: a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Não se preocupe se você não está falando nada para os seus filhos. Eles estão te observando o tempo todo. É o que a gente faz que faz a diferença. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. E é por isso que não falar sobre o assunto não faz com que ele não exista ou com que o problema não aconteça. Mas eu preciso que você entenda por que e para que o cérebro faz isso. Por que e para que ele cria estereótipos, tá certo? Então vou te mostrar um resumão. Agora a fonte é a neurobiologia. Aprender tudo isso de novo. Nosso cérebro encurta caminho criando categorias e forma uma representação do que mais ou menos todos os cachorros têm em comum, criando um estereótipo. E fazemos isso com tudo no mundo: objetos, bichos, situações e até pessoas. Essa categorização é importante para entendermos o mundo. Quem aprendeu que animais compridos, sem patas e com escamas eram venenosos e deveriam ser evitados, sobreviveu mais do que quem tentou testar se todas as cobras são mesmo venenosas. Da mesma maneira, se você estiver perdido em um lugar desconhecido, vai procurar informação de pessoas das categorias que imaginem serem mais informadas, como policiais ou moradores locais, e não de crianças, por exemplo. Filmes, quadrinhos, jogos e a mídia em geral funcionam usando essas categorias para tornar a história mais familiar, ou seja, criando clichês. O vilão russo com sotaque alemão, o asiático que sabe lutar, o personagem mau que se veste de preto, o bárbaro ou bruto burro e vários outros clichês que nos trazem a familiaridade com a história que estamos vendo. O problema acontece quando atribuímos valores, comportamentos, emoções ou atitudes a um estereótipo sem justificativa. É daqui que surge o preconceito. Piadas de português só funcionam para nós porque já temos um estereótipo, hipóteses sobre como eles se comportam para as quais buscamos confirmação. Não adianta contar a piada do Manuel para o russo ou o esquimó. Eles têm outros estereótipos dos quais não sabem. Como já explicamos em metodologia sobre polarização e como Rupert Brown explica em Prejudice e Social Psychology, quando categorizamos grupos, tendemos a exagerar a diferença entre eles e ignorar a diferença dentro de cada grupo. Em um trabalho de 63, 2 pesquisadores da Universidade de Oxford mostraram para voluntários retas de vários tamanhos, com uma diferença de 1 centímetro. Ninguém teve problemas em julgar quais eram maiores ou menores. Mas quando agruparam as mesmas retas menores como retas do tipo A e as retas maiores como do tipo B, as pessoas passaram a julgar as retas do tipo A como muito menores do que as B. Algumas vezes, estereótipos são tão fortes que acabamos reforçando a nossa expectativa, como Robert Rosenthal e Gilbert Jacobson demonstraram em um estudo de 1965. Eles inventaram um teste de inteligência, escolheram aleatoriamente um grupo de alunos e disseram para os professores que eles eram um grupo de grandes expectativas, que tinha tirado as melhores notas do teste. Depois de um ano, aplicaram testes de inteligência reais nos alunos e descobriram que aqueles marcados como os mais inteligentes realmente foram melhor no teste. O que levou os autores a concluir que os alunos se sentiam mais confiantes e os professores deram mais atenção para aqueles que já esperavam que fossem melhor. A performance e motivação das pessoas estão diretamente ligadas ao estereótipo em que elas se encaixam. Enquanto vivíamos em pequenas sociedades, a noção de que fazíamos parte de um grupo que deve ser favorecido e que os outros grupos deveriam ser utilizados foi valiosa para a nossa evolução. Tanto que essa criação de estereótipo e comportamento preconceituoso aparecem muito cedo no nosso desenvolvimento. Faça como Nathan Patterson e Rebecca Bigler, da Universidade do Texas, divida uma turma de pré-escola entre aqueles de uniforme azul e os de uniforme vermelho, e em pouco tempo eles vão se tratar favorecendo os amiguinhos de mesmo uniforme, discriminando os outros em um princípio de segregação, independente se os professores fizeram alguma distinção de uniforme. E se os professores tratarem de maneira diferente alguma das cores, o comportamento segregacionista fica ainda mais forte. Com pelo menos 6 meses de idade, bebês já são capazes de reconhecer gênero e etnia das pessoas, e até os 2 anos e meio de idade já atribuem o comportamento a certos grupos,
como meninos ou meninas e preferem interagir com crianças no grupo do qual se sentem parte, como aquelas de mesma língua e sotaque, como o próprio André já demonstrou. Com 3 anos de idade, as crianças são capazes de reconhecer e passam a preferir os grupos que são mais privilegiados pela sociedade. Mesmo sendo criados por pais que não são nem fazem comentários racistas, e independente da própria etnia, com 3 ou 4 anos de idade, crianças já acham que bonecas brancas são mais bonitas e mais bem comportadas do que negras. Isso porque parte do desenvolvimento das crianças é observar e aprender com o mundo que vem à sua volta. Assim como o sotaque que desenvolve é o da sociedade em que convive e não dos pais, uma sociedade racista gera crianças racistas. Quando um dos poucos exemplos de negras na TV era esse, uma apresentadora de telejornal pode ser algo inaceitável para alguns. Por isso, ensinar as crianças que racismo acontece e que pessoas são discriminadas por pertencerem a certos grupos funciona muito melhor do que fechar os olhos e então comentar a respeito. Preconceito é um comportamento que aparece naturalmente e reconhecer que ele existe é o primeiro passo para acabar com isso. Mesmo a ciência, em sua parcela de culpa, já foi muito usada para justificar os conceitos de raça e uma suposta superioridade branca. O curioso é que hoje sabemos que não só as diferenças genéticas dentro dos grupos étnicos podem ser maior do que entre eles, como descobrimos que os povos europeus se reproduziam com outra espécie de hominíneos, os neandertais, e ainda herdaram parte do genoma deles. E os povos asiáticos se reproduziam com outros hominíneos, os denisovanos, ou seja, os humanos mais geneticamente humanos são os povos africanos. O problema, então, não é o estereótipo. O cérebro é uma máquina de classificar coisas e é assim que a gente aprende mais rápido. Não tem como mudar isso e não é preciso mudar isso. Então, veja, eu não tenho controle ou domínio sobre o primeiro impacto emocional que uma pessoa me causa. Eu não posso não julgar, mas eu posso não emitir juízo de valor se eu não tiver de posse de todos os fatos. E ainda assim, é importante que eu busque outras referências, porque o fato de eu me desagradar de alguém só conta sobre o meu sentimento sobre essa pessoa, não sobre quem ela é. Então, eu preciso de outras referências para me certificar sobre isso, até porque nós descobrimos há bem pouco tempo, há coisa de 5 anos, que a região do cérebro que é ativada quando você sofre uma fratura exposta, por exemplo, é a mesma que se ativa quando você sofre segregação, exclusão. A diferença é que a fratura exposta, você vai no médico, você arruma e a dor some. A dor que a gente chama de dor social, cada vez que a pessoa se lembra de ter sido segregada, de ter sido excluída, essa dor volta com a mesma intensidade do momento em que ela aconteceu. E isso vai gerar uma sociedade muito doente. O que interessa para a gente? O que a ciência tem para nos dizer sobre como resolver esse problema, que é o que mais importa? Naquele mesmo programa americano, o programa é longo, bastante longo. Eu só selecionei essas 2 cenas. A que eu já mostrei, que é aquela que a mãe observa a filha, e essa outra agora. O pai vai observar a filha. E agora não são mais figuras, são só quadradinhos com matizes de cor. Observa o que aconteceu.
ele fala sobre o assunto. Ele e a esposa, com os 2 filhos, o tempo todo. Isso existe, isso acontece, e eu preciso que você saiba que você é mais importante do que isso. Você dá um senso de autoestima para as crianças, para que elas possam fazer uma diferença nesse estado de coisas. Veja, a gente não é responsável pelo que sente, mas é responsável pelo que faz. Então, trazer a consciência, na minha opinião, é a primeira coisa que é preciso fazer. Tirar culpa, porque isso não leva ninguém a lugar nenhum, é a segunda. E é biológico, a gente ainda vai levar um tempo para reverter essa situação. Mas aí, saber como se comportar ou como agir a partir dessas informações, isso é fundamental. Eu quero contar uma coisa para vocês. Foi uma pesquisa que aconteceu nos anos 70, um psicólogo, na verdade uma junta de psicólogos, juntou num laboratório uma equipe para pesquisar o que é que tornava uma pessoa viciada. Então, quando você pensa, o que é que vicia em cocaína? Ora, a cocaína. Isso parecia tão óbvio, então eles foram para o laboratório testar com ratinhos. Botavam água limpa, natural, e uma água com um opiáceo qualquer. E o ratinho ia um tempo na água pura e depois que ele começava a ir na que estava com a droga, ele só ia na da droga e se viciava. Conclusão do teste, drogas viciam. Acontece que um outro psicólogo e um grupo que com ele pensava da mesma forma disse: tem alguma coisa estranha aqui. Esse experimento não está reproduzindo 100% do que acontece com um ser humano em sociedade. Então, se eu quero saber se de verdade é a droga, eu preciso que todos os outros elementos que fazem parte da vida de uma pessoa estejam presentes no experimento. Então, ele criou a Ratolândia. A Ratolândia é o paraíso dos ratos. Tem comida à vontade, tem toda uma comunidade para ele conviver, tem sexo à vontade, e ele botou a água pura, água potável, e a água com droga. Os ratinhos até iam de vez em quando na água com droga, mas depois eles voltavam para a potável e não voltavam mais para a água drogada. E daí eles começaram a pensar, o que nós temos de semelhante na nossa sociedade? Ora, a sua avózinha cai, ela quebra a perna, ela vai para o hospital e ela toma morfina ou até uma droga mais poderosa do que a morfina. Quando ela sai, ela não fica viciada naquilo. Você pega, por exemplo, na Guerra do Vietnã, o próprio governo distribuía drogas para que os soldados aguentassem o ambiente absurdo em que eles viviam, estressante. Os que voltaram para a sociedade, voltaram para suas famílias, abandonaram o uso da droga. Só os que não tinham para quem voltar continuaram drogados. O contrário de vício não é sobriedade, é inclusão. Se eu tenho senso de pertencimento, eu não preciso de muletas. Veja, o meu marido me deu uma frase que eu amo de paixão e é com ela que eu quero começar a encerrar o nosso bate-papo. A frase diz assim: a água fervente que amolece a batata é a mesma que endurece o ovo. Não são as circunstâncias que mudam as pessoas, é o que elas têm dentro delas. Então, quando aquele pai conversa com os filhos em casa e dentro deles coloca autoestima e sentimento de pertencimento e valor, circunstância nenhuma abala isso. É muito importante. O que é que a gente espera, né? Para isso o nosso trabalho existe, para que a gente consiga um dia chegar a ter um mundo onde todo mundo tenha o direito de ser diferente, sempre que a semelhança o descaracterize, e de ser igual, sempre que a diferença o exclua. Muito obrigada pela oportunidade. E aí, estou aberta a perguntas. Estou certa aqui no meu lugarzinho? Muito obrigada. Vocês querem abrir para perguntas?
Vá, fala. Se eu sentar aqui, você continua me pegando? Então tá. Diga. Oi, tudo bem? Tudo. Na verdade, eu fiquei... Nem sei... Enfim, vamos jogar que a gente discute. Você exemplificou um pai negro que ensina a filha a falar sobre isso, enfim. Educa ela para ela ter essa autoestima. E quando... Nessa hora eu me pensei, tipo, eu tenho uma sobrinha que é branca, dos olhos azuis, e provavelmente ela vai para uma escolinha que só tem brancos. Como que eu ensino ela desde pequena? Porque eu acho que o que a gente fica com esse medo de, se eu começar a falar, vai incitar o preconceito muito mais do que se eu não falar nada. Então, eu preciso contar para vocês que não, tá? Porque não importa, o mundo pratica a exclusão, a segregação. Então, não adianta você calar. Sabe aquela parte do cérebro que eu falei para vocês que é chamado emocional, o sistema límbico hipotalâmico? É ela que não faz distinção entre real, imaginado ou recordado. Então, por exemplo, você acorda de um sonho tremendo, suando, gritando, essa parte não distingue. Se há perigo, ela simplesmente responde de forma animalesca. Bom, qual é a vantagem disso para gente? Filmes, peças de teatro, livros, aborde através de um filme, aborde através de um livro, de uma historinha. Por exemplo, sabe os clássicos, Os Três Porquinhos e o Lobo Mau? Tem um que se chama A Verdadeira História do Lobo, escrita por ele mesmo, né? Por J.A. Lobo. E no livro ele vai contar que foi tudo maledicência, que era imprensa marrom, que sensacionalista, que na verdade ele estava muito resfriado e ele foi bater na casinha só para pedir açúcar para fazer um chá para o resfriado dele e ele espirrou, imagina, uma casa de palha. No que eu espirrei, ela caiu. Enfim, não vou contar spoiler, né? Mas, sabe, são historinhas que vão fazendo com que você pare de ver o diferente como um risco para você, ou um perigo para você. Tá. Entendeu? Não precisa necessariamente abordar... exato, não precisa abordar de forma séria. Tipo assim... Não, ludicamente. Aliás, a ludicidade é a melhor fonte e forma de aprendizagem que existe. Foi como a gente aprendeu, brincando. Eu não conheço. Qual tem a transmissão? Tem um livro lúdico muito bacana, que ele exemplifica a história da Segunda Guerra Mundial e todo o preconceito contra os judeus, mas com ratos. Então, para criança é muito bom começar a ver. Eu aprendi com isso, e acho que para mim foi bem Você sabe bacana. o nome do livro ou do autor? Maus. Maus. Sim. Ah, tá. E aí ele começa... O livro todo é assim, lúdico, mas exemplifica muito bem a história. Acho que as crianças entendem bastante o recado. Que também é um tipo de segregação. Tá, maravilha, boa dica, gostei, vou procurar. Mais alguém? Ali, ó, amor. Brincou na hora. Queria falar sobre a hora que você comentou sobre o pertencimento, a sensação de pertencimento desvicia, né? E dentro de um grupo onde a pessoa se desvirtua, por exemplo, quando você tem um grupo homogêneo e tem um que se despertence dali, né? Sozinho. Como é que... gostaria de saber como reincluir essa pessoa, porque às vezes você tem um grupo muito homogêneo e tem um lá dentro que deveria pertencer ao grupo. O que está expurgando ele? Uma ovelha que se desgarra do rebanho. Eu preciso te contar uma coisa. Ninguém se exclui, a não ser que o grupo esteja praticando fira seus princípios e valores. O que acontece muito para isso, alguém se afastar do seu grupo de pertencimento natural, é que as pessoas acreditam que se é só uma piada, se é só uma brincadeira, não faz mal. Mas não é verdade. Por causa do jeito de funcionar do sistema límbico hipotalâmico, entendeu? E o inconsciente, ele não tem senso de humor. Normalmente ele diz brincando o que a gente não tem lá muita coragem de dizer a sério.
E os inconscientes sabem. Eu queria fazer uma demonstração, pode ser? Quem tem um celular que está ligado e poderia, por favor, vir até aqui? Eu preciso mostrar uma coisa. Você me ajuda? Como você chama? Agora eu vou precisar das mãos, então eu vou soltar o microfone e falo mais alto que eu puder, tá? Então, vamos vir aqui que é melhor para tá ligado, né? Eu vou pôr ele aqui por enquanto. Luísa, né? Tá. Qual é a sua mão dominante? Jura ser ambidestra? Posso pedir uma pessoa que tenha uma mão dominante? Você vai entender. Aliás, eu até gostaria depois em off de fazer com você, mas é que para eu mostrar o que eu preciso, bom, enfim, não posso falar agora, senão estraga tudo a experiência. Quem pode me ajudar, por favor? Tá. É até melhor quando é uma pessoa mais forte que eu. Você tá com o seu celular aí? Só põe ele ali, por favor, tá? Qual é a tua mão dominante? Direita. Como você chama? Ayrton, vou pedir para você juntar esses 2 dedos bem forte, bem forte. Eu vou fazer toda a minha força, vou pôr toda a minha força para separar. E você vai me impedir com a sua força. Vocês estão vendo como tá branco o dedo dele? A força que ele está fazendo para fechar? Estão vendo? Agora vocês vão ver o meu ficar branco. Porque eu também estou fazendo força. Tá certo? Tá certo? Muito bem. Tó, continua. Forte. Isso. Mais forte. Forte, colega. Pode fazer de novo, eu deixo. Isso. Forte, colega. Veja bem. Agora eu preciso que você desligue completamente o celular, tá? Primeira hipótese. Era a segunda vez que o Ayrton estava cansado. Tá ok. Então, quando eu fizer de novo agora, ele deve estar mais cansado ainda. Não, você segura. Está desligado de tudo, né? Segunda hipótese, o cérebro estava dividido entre fazer um X de força numa mão e outro X de força em outra mão. Para provar que não é isso, não é por isso que eu abro a mão dele, eu preciso que esse peso continue nesta mão. Beleza? Então, fecha de novo. Eu só quero que você perceba se sua força voltou. Voltou, não voltou? Estão vendo? Valeu, muito obrigado. Dá sempre uma dorzinha aqui. Enquanto este celular estiver ou longe dele ou desligado, eu vou conseguir abrir o dedo dele, não importa a força que ele faça. Ou quão mais forte do que eu ele seja. Mas uma vez ligado e em contato com ele, ligado em contato com ele eu abro. Desligado eu não consigo, ou longe dele eu não consigo mais. Tá certo? O nome disso é cibernética. Se quiser estudar mais a fundo, é neurobiologia, Rupert Sheldrake, teoria dos campos morfogenéticos de ressonância, também conhecida como a teoria do 100º macaco. Qual que é a teoria? A teoria é a seguinte. Quando a vida aqui na Terra começou, você tinha só avó, ameba. Ela só precisava se deslocar até o alimento. Então, bastava um sistema nervoso curtinho e linear para resolver a vidinha dela. Conforme essa vida foi ganhando complexidade, esse sistema nervoso foi precisando ser desenvolvido. Do jeito que a nossa vida é complexa hoje, nós precisaríamos se ele continuasse crescendo de forma linear, a gente precisaria de um corpo que desse a volta no planeta umas 2 vezes. Então, o que a natureza fez? Super sabiamente. Ela fez com que esse sistema nervoso continuasse crescendo de forma linear até aqui, e depois crescendo enrolado dentro da caixa craniana. Então, o cérebro nada mais é do que o sistema nervoso, ou parte dele, que fica dentro da caixa craniana. Isso é uma antena. Esse é um aparelho emissor e receptor. Isso, seu celular, é uma antena. É um aparelho emissor e receptor. Acontece que ligado, ele fica em contato com todos os outros aparelhos que estão nessa sala, nesse edifício, nesse bairro, nas torres que estão em volta, e ele ganha uma força. Tanto é que ligado, você pode pôr no silencioso, mas não pode impedir uma notificação de entrar. Ele só não emite som, mas ele está aberto a receber. E você, que é um único aparelho tentando dar conta disso, também fica aberto a receber. Então, eu consigo acessar. Isso daria para a gente conversar horas e horas, tá certo? Por agora, qual é o meu ponto para você?
o Jung dizia, os inconscientes batem papinhos. Tá certo? Essa cibernética é a forma como os neurônios conversam entre si e os meus com os teus. Então, se eu estou emitindo algum sinal que o seu interprete como discriminação, menos-valia, desrespeito, ausência de admiração, eu vou me afastando. Luta ou fuga. E vou procurar um grupo que me aceite. Infelizmente, na nossa sociedade, quase todos traficam. Não é? Eu aceito qualquer um, desde que tenha dinheiro para pagar. Mas não interessa, eu fui aceito, eu me sinto pertencente. Mais do que isso, né? Desejado. Então, é preciso tomar cuidado com o que a gente diz aqui dentro. Você não vê as informações. Por exemplo, ó, isso aqui é um aparelho emissor e receptor de ondas, ele tem um receptor ali. Eu vou provocar aqui uma mudança agora. Tá vendo? Você viu a informação ir daqui para lá? Escutou? Eu vou fazer de novo, vou voltar. Você não vê e você não escuta, mas a informação está chegando. Eu não tenho um aparelho sofisticado o suficiente para esse aqui, para ver isso aqui. Mas ele se vê. Então, você vê os efeitos ou resultados deste tipo de funcionamento, desse jeito de acontecer. Então, você se sente observado, sabe, secado. Você olha e pega o camarada com a boca na botija te secando. Você pensa em alguém, o telefone toca a pessoa, ou às vezes você está pegando o telefone para ligar para a pessoa e quando você pega, ela está já do outro lado e um e o outro não sabem quem ligou para quem. Eu vou contar uma coisa que eu vou apanhar depois. Quando eu era novinha, minha mãe me ensinou a paquerar. A gente tinha bailinho de garagem naquela época. E ela disse assim, você vai para um cantinho. Aí você vai no cantinho e fica lá. E olha e procura. Quando você achar o rapaz que você está interessado, você seca, 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 seca. Quando ele olhar, você abaixa a cabeça. Deu certo. Tá vendo o bonitão que passa o microfone? Tô pegando. Cibernética na veia. E a velhinha nem estudava neurociência. Mais alguma pergunta? Eu não sei como a gente está de tempo. Fala. Na verdade, eu acho... A gente aqui tem um monte de publicitário, profissional de comunicação aqui, e eu acho que a gente tem uma responsabilidade como profissional de comunicação. Eu não sei como que você falou das histórias, como você enxerga assim, a nossa responsabilidade, até como... A gente conversa, assim, quem está envolvido no projeto conversa muito sobre isso, mas eu acho que tem muita gente que não sabe a potência que a gente tem na mão, com as campanhas que a gente coloca na rua, com os trabalhos que a gente desenvolve. Então, eu queria o seu ponto de vista sobre isso. Tá. Então, em primeiro lugar, ele não pode ser executado jamais por uma única pessoa. Você não consegue levantar a cadeira na qual você está sentada. Então, quem desenha as campanhas não vai enxergar se há nelas algum elemento que favorece ou fortalece esse estado de coisas. O preconceito e a segregação. Não vai enxergar. Gente, eu preciso que vocês entendam, não há culpa ou maldade nisso. Entendem? É tão natural, parece tão natural, ou ficou tão bonito, ou ficou tão divertido. Não tem problema. É preciso que haja uma junta de pessoas e aí a diversidade é fundamental. Peter Drucker dizia, principalmente em empresa, quando duas pessoas concordam sobre tudo o tempo todo, uma delas está sobrando. Se precisa da diversidade porque só o olhar diverso vai enxergar ali o que o meu não enxergou. Eu preciso do olhar estrangeiro. Tá certo? Fora isso, sinceramente, eu não conheço outra alternativa. Se eu descobrir, eu te mando um e-mail. Tá ok? Eu que agradeço. A gente ficaria muito mais tempo aqui, eu acho. Por hoje é só, pessoal. Então, eu vou deixar minha frase